crê que Jesus está na casa, diz amém? Amém. Então a adoração é a Ele, tá, irmãos? Toda honra e toda glória a Ele. Porque Ele está nos procurando, né? A Bíblia diz que Deus ele procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Amém? Amém. Então, cada glória que você der, glória que você recebe. Esther, capítulo 6, todos acharam? Quem achou, dá glória a Deus. Quem não achou, diz aleluia. Glória a Deus. Então vamos ler, né? O rei lê as crônicas e determina honrar Mardoqueu. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas, que se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, dois eunucos do rei, dos guardas da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu. E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Ramã tinha entrado no pátio exterior do rei, para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram: eis que Ramã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Ramã, o rei lhe disse: que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Ramã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Somente até aqui. Poder apresentar a igreja. Aleluia. A mensagem que nós temos aqui, nós vamos meditar nela e Deus vai nos abrir aqui um entendimento para a interpretação. A Bíblia relata, irmãos, que estava cativo, né, os judeus em várias províncias. E a Bíblia diz que esse rei Assuero, ele era um rei de 127 províncias. Mas a Bíblia diz que, todavia, o povo de Deus sempre foi perseguido. O povo de Deus sempre foi invejado. Porque nós sabemos que o inimigo da nossa alma, Satanás, ele tem sempre procurado nos tirar da presença e do caminho de Deus. Ele a todo instante ele tem armado laços, tem armado certas situações para nos fazer nos queixar, reclamar, recuar, sair da presença de Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que esse povo estava ali, mas esse povo não estava mais buscando a Deus. Esse povo estava disperso. Então Deus, como sempre, Ele faz algo para nos fazer despertar. Quem está entendendo? Aleluia. Glória a Deus, Ele sempre nos dá um despertamento. Às vezes você fala: poxa, minha vida está toda boa, não tenho luta, não tenho provação. Será que Deus não me ama? Aí você acaba fazendo o quê? Esquecendo de estar na presença. Por que nos achega mais a Deus, se não as lutas? Por que nos achega mais a Deus, se não as provações? Não é verdade? Quando estamos bem empregados, nós esquecemos até de vir à casa do Senhor. Aí eu não tenho tempo, porque se eu for à casa de Deus, eu vou ficar muito cansado para trabalhar amanhã. Aí o que Deus faz? Ele fecha a porta. Aí você fica com bastante tempo, né? E desempregado. A Bíblia diz que Deus, vendo a maldade do coração de Ramã, Deus ele preparou ali um caminho
tivesse um momento de salvação e um momento de meditação. A Bíblia fala que esse rei Assuero, ele fez um grande banquete, um banquete que durou meses. E a Bíblia fala, irmãos, que naquele banquete ele fez ali mostrar toda a sua riqueza, toda a sua glória. E os mais chegados, ele falou assim: rei, ele te volta a mostrar mais alguma coisa. Então entrou no coração do rei mostrar a rainha Vaste. Mas a Bíblia diz que Deus sempre vê o além. Nós vemos o hoje. Deus vê o seu futuro. Daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos. E Deus sabia que aquele Amã, ele chegando à presença desse rei, iria armar algo de ruim para o seu povo. Então Deus colocou no coração da rainha Vaste que não obedecesse à voz do rei. E naquela época nós sabemos que a Bíblia relata que as mulheres eram muito mais submissas aos seus maridos do que são hoje. Hoje fica até difícil, né? Com a lei Maria da Penha fica até difícil. As mulheres hoje estão mais a nível igual aos homens. Mas naquela época não. E a Bíblia diz, irmãos, que então Vaste se negou a entrar à presença do rei. E com isso abriu a brecha. Abriu um momento que Deus queria para colocar Esther, Hadassá, que era ali sobrinha de Mardoqueu, ela teve a oportunidade de vir a ser a rainha. E a Bíblia fala, irmãos, que então ali começou a trajetória de Hadassá como Esther, como rainha. E a Bíblia fala que então, ali naquele momento que ela começou a reinar, Mardoqueu estava à porta do reino, e ele ouviu 2 eunucos clamando para matar o rei. E ele então, o que ele fez? Mandou a conhecimento de Esther tal fato, para que Esther viesse a chegar ao rei e comentar para não acontecer. E assim foi. E a Bíblia diz que então o rei não fez nada por aquele que salvou a sua vida. O que eu quero trazer essa noite para cada um de nós: por mais que o homem não veja o que você faz, por mais que o homem não saiba te dar a devida glória do que você faz, Deus, Ele está te vendo. Deus, Ele está te observando. Talvez você pense: eu vou começar a varrer a igreja, a lavar a igreja, eu vou começar a fazer isso, fazer aquilo, para ver se o presbítero, pastor da igreja, o anjo da igreja, começa a me observar, e quem sabe, ele me dá um cargo melhor, sim. Não é isso? Todos que estamos na igreja, nós estamos aqui, começamos como membro, e vamos a cada dia, né? Deus vai nos dando aquele momento de subir cada um degrau, para nos achegarmos a uma posição mais elevada. E assim, com o presbítero Luiz, que chegou a presbítero e hoje dirigente desta congregação, e com cada um de vocês também, comigo também, né? Nosso presbítero aqui também. Então, mas foi por mérito? Se foi, perdeu tempo. Mas se foi por honra de Deus, são bem-aventurados. Se a subida deles até este lugar, até essa posição que eles se encontram hoje,
foi digna de aceitação de Deus, eles são privilegiados. Mas se eles tentaram algo para poder chegar ao poder, prejudicando a segundos e terceiros, eles vão prestar uma conta a Deus. E assim foi com Ramã. Quando ele chegou ao carro que ele chegou, ele então falou: agora eu vou eliminar o meu inimigo Mardoqueu. Agora eu vou exterminar toda essa nação, porque eu odeio essa nação. Só que ele não sabia que essa nação é que Deus ama. É que Deus escolheu. É que Deus fez menina nos seus olhos. Aleluia, glória a Deus. Onde eu quero chegar com isso, irmãos? Dentro da casa do Senhor, a Bíblia diz que há o joio e o nós às vezes procuramos aparecer um mais do que o outro, mas esquecemos que Deus está nos observando. Sim ou não? Então nós temos que procurar agir com sinceridade, com amor, com caridade, com afeto, generosidade, para que Deus possa nos dar o que nós almejamos no nosso coração, sem segundas intenções, sem prejudicar o próximo. Aleluia. Porque na casa do Senhor há espaço para todos nós. Se você for ali na reunião com o pastor Oséias, ele vai falar: estou precisando de obreiros para seara. Sim ou não? Não é assim? Toda igreja é assim. Mas quem vai mostrar essa qualidade para o pastor Oséias? É você passando por cima do teu irmão? Não. É você orando, jejuando, buscando, obedecendo, andando lado a lado com Deus. Sempre com sinceridade. Sempre buscando, irmãos, fazer o melhor de você, não para mostrar para o homem que você pode, que você consegue, mas para Deus. Porque o objetivo de Deus, irmãos, não é só te dar um cargo pastoral. O objetivo de Deus é te dar salvação.